Muito boa tarde a todas as pessoas, tanto as que estão nos assistindo agora, como aquelas que assistirão essa atividade posteriormente através do nosso canal do YouTube. É uma satisfação iniciar hoje, dia 28 de novembro, segunda-feira, esse evento, que é composto por 3 encontros e que se propõe a debater a temática A Resistência Feminina na Palestina. Eu sou o professor Edson Cruxem, coordenador do Laboratório de Estudos do Mundo Árabe Islã, o LEMAI, da Universidade Federal do Pampa, um laboratório composto por discentes do curso de História da Unipampa e que tem atualmente como seu principal foco de estudos e produção de trabalhos de conclusão de curso a ocupação israelense no território palestino e a história de resistência da população palestina contra o colonialismo sionista. Dentre tantos temas abordados e estudados em nossos encontros, surgiu, por parte da integrante do laboratório, Gabriela Abreu, que nesse momento está no suporte do StreamYard, do YouTube, a proposta de que, por que não estudar essa resistência palestina a partir da perspectiva feminina? E aqui estamos. O evento se propõe a criar um espaço onde as convidadas palestrantes possam apresentar esse lado pouco conhecido da resistência palestina, aquele feito pelas mulheres. Então, essa resistência que pode se expressar em pensamento, nas artes, na rua, no feminismo, através das armas, no cotidiano, entre tantas outras formas. A partir de hoje, até quarta-feira, temos a honra e o prazer de contar com a contribuição das professoras Natália Morari Ochoa, que se apresenta daqui a pouco. Professora Natália, desde já, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. A mediação da fala da professora será feita pela minha colega da Unipampa, a professora Débora Classen de Paula, e a quem eu também, obviamente, agradeço muito pela disponibilidade e pela colaboração. Amanhã nós teremos a participação da professora Giovana Lúcio Monteiro Ferreira, com a minha mediação, e na quarta-feira nós encerramos com a presença da professora Francis Rossi Campos Barbosa, com a mediação da professora Letícia de Faria Ferreira, também docente da Universidade Federal do Pampa. Desde já desejo um ótimo evento a todas e todos, e que nós possamos conhecer um pouco mais da história de luta e resistência das mulheres palestinas. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra agora para a professora Débora e para a nossa convidada, a professora Natália. Bem, boa tarde a todos que nos assistem, a todos e a todas. Então, eu sou a professora Débora, né, professora da Universidade Federal do Pampa, mais recente, né, trabalhando com as disciplinas de História do Brasil, República, Contemporâneo e também as histórias contemporâneas. E também, né, tenho um interesse em pesquisa que passa, né, pela história das mulheres, relações de gênero, família. Então, queria desde já agradecer o convite do professor Edson e também do laboratório, dizer do meu prazer, né, de conhecer a professora Natália, e dizer, então, né, que essa temática de trabalhar com mulheres me toca de maneira muito particular, né, então, entender um pouquinho, né, acerca de como as mulheres atuam no âmbito das principais organizações que compõem o Movimento de Libertação Nacional na Palestina, né, me interessa bastante, né, e vai ser uma tarde muito, muito profícua hoje, tenho certeza. Então, verificar um pouco, né, como essas mulheres, né, atuam, as interpretações, as estratégias, né, de como essa experiência, né, transforma e também as transforma ao longo do tempo, vai ser, né, enriquecedor. Eu queria, né, então, além de fazer o agradecimento, né, apresentar a professora Natália Morari Ochoa, né, dizendo do título da sua palestra hoje, né, a participação feminina no movimento de libertação nacional palestino, as mulheres nas organizações islâmicas seculares, e apresentar um pouquinho do currículo, então, da professora Natália, que é mestre em estudos estratégicos internacionais pelo PPG e da URGS, bolsista CAPES, especialista em estratégia e relações internacionais contemporâneas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
graduada em Relações Internacionais pela Uniriter, bolsista para a Uni, pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos sobre Relações Internacionais do Mundo Árabe, no PRIMA, também da URGS, e do Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança, o LEDES, da Uniriter. Então, professora Natália, imenso prazer conhecê-la, né? Desde já, né, vou agradecer a sua participação, né, disponibilidade de estar presente na tarde de hoje, que com certeza vai enriquecer a todos nós, não só na comunidade acadêmica da Unipampa, mas todos que vão assistir futuramente a partir, né, do YouTube do laboratório. Mais uma vez, muito obrigada, e de imediato já passo a palavra à nossa palestrante. Obrigada, Débora. Eu que tenho que agradecer o convite do Edson que, como a gente estava dizendo agora nos bastidores, que a ideia da Gabriela, né, que teve essa ideia, uma ideia incrível. Fico muito feliz de estarem elaborando um evento desses. E agora eu começo a falar um pouco, porque essa palestra de hoje, ela é resultado da minha dissertação de mestrado. Ela é a minha dissertação de mestrado, que trata da participação feminina no movimento de libertação nacional palestino. Talvez seria bom deixar bem claro já de antemão que o movimento de libertação palestina, ele é um movimento só, mas ele é composto por diversas organizações, diversos partidos, diversos grupos. Então, quando eu elaborei, na elaboração da minha dissertação de mestrado, eu dei alguma ênfase em algumas organizações ao invés de outras, porque o tempo é curto, a organização a gente tem algum tempo para fazer essas coisas. Pode passar, por favor? Bom, eu parto da seguinte pergunta: como as mulheres palestinas elas atuam no âmbito dessas principais organizações? Daí as organizações selecionadas foram o Fatah, o Hamas, o Movimento Jihad Islâmica Palestina, o JIP, e o Movimento Islâmico de Israel, o MI, porque eu não fiquei restrita apenas ao território palestino. Eu também comecei a ver organizações que atuam em prol da causa palestina em território israelense. Pode passar, por favor. Bom, então eu elaborei a seguinte hipótese, que embora esse movimento ele seja único, existem, dentro daquele território, diversas interpretações de como a questão nacional da Palestina ela poderia ser resolvida. Então, logo, as mulheres, com suas diferentes vivências, elas se filiam a diferentes organizações que refletem essa diferença. E elas influenciam a forma como Fatah, Hamas, JIP e MI atuam para alcançar os seus objetivos. Pode passar, por favor. Vamos começar com uma pequena introdução do tema. Pode passar, por favor. Bom, essas são as principais autoras que eu utilizo para tratar essa questão. No caso, a Chandra Mohanty, principalmente, é uma das que eu mais utilizo, porque ela trata sobre como o mundo ocidental ele vê as mulheres do chamado terceiro mundo. A Afshar, ela trata dessas estratégias, a Spivak, da questão da mulher subalterna, e do fato de algumas formas de conhecimento serem mais valorizadas, mais entendidas como corretas por outras. A questão, a Mohadan e a Badran tratam muito disso, dessa emergência de uma entidade islâmica politizada entre mulheres muçulmanas, mas também dessas mulheres muçulmanas que não se veem como feministas, justamente porque entre muitas mulheres muçulmanas, a ideia de feminismo pode fazer com que elas sejam vistas como anti-homens, contra os homens. Então, elas têm esse ativismo de gênero que a gente pode entender como feminista, mas que elas talvez não entendam. A Laila Bulukhoda, que fala sobre a questão da salvação ocidental de mulheres muçulmanas, conversa muito bem com todas as outras autoras. Eu acho que muita gente já deve ter visto esse artigo, quando ela trata de como que as mulheres muçulmanas são retratadas como oprimidas, como analfabetas, como não atuantes politicamente, sem nenhuma agência política, e que são as mulheres ocidentais, ou até mesmo os homens ocidentais, que estariam dispostos a salvá-las. E também a Saba Mahmoud, que trata dessa agência das mulheres muçulmanas nesse contexto de revivalismo islâmico, no caso no Egito, mas que também pode ser aplicado em outros territórios, como no caso o território da Palestina. Pode só passar, por favor? Bom, aqui eu trato de alguns conceitos centrais sobre resistência, movimentos de insurgência, apenas para a gente ter uma ideia do que se trata dessa questão de
do que é resistência, por que chamam de insurgência, mas é mais para situar dentro dessas questões da libertação nacional. Pode passar, por favor. Bom, minha metodologia foi o estudo de caso. Eu estudei o caso do Movimento de Libertação Nacional da Palestina, e dentro eu estudei essas 4 organizações para ver como elas influenciam nesse movimento. Pode passar, por favor? Certo, então, nesse segundo capítulo, eu trouxe mais as questões do movimento de libertação nacional ou movimentos de resistência, primeiramente no terceiro mundo de uma forma geral, em países de diversos continentes, depois eu abordei especificamente a questão do Oriente Médio, até chegar no movimento palestino. Pode passar, por favor? Bom, no caso da América Latina, da Ásia e da África, Trinidad e Tobago, por exemplo, tem movimentos que buscam resistir através do movimento chamado homonacionalismo. Mas o que seria esse homonacionalismo? Então, o Estado trinitino-tobaguense, ele criminaliza muito movimentos de pessoas LGBTQIA+. Então, uma forma de fazer isso é que pessoas, ativistas LGBTQIA+, têm alicerçado suas causas com o nacionalismo, como uma forma de resistir através da sua militância. Isso cria... eles fazem através de organizações, através de ONGs, que são reconhecidas internacionalmente por esse trabalho. Já no Zimbábue, a coisa é um pouco diferente, porque há muita dificuldade de articulação, porque durante muito tempo houve aquela tentativa de fazer com que se alinhassem as suas políticas dentro do território do Zimbábue com os diversos órgãos internacionais, como o CEDAW, que é a Comissão contra todas as formas de discriminação contra a mulher. Enfim, eles tentaram se aliar a isso, assinaram um documento, mas ainda há uma dificuldade de articulação, o que não quer dizer que não haja, porque existem mulheres que elas resistem em cafés, elas atuam para resistir dentro do território de Zimbábue. E dentro da Indonésia, já teve casos de ativismo através da educação, mulheres pelo direito à educação. Mas no caso da Indonésia, ainda há essa dificuldade de uma ideia mais acadêmica, porque o movimento feminismo deles é muito na prática. Mas acontece que o feminismo é muito alicerçado uma teoria, é muito alicerçado a questão da academia, um movimento bastante acadêmico. Já dentro do Oriente Médio, e a gente focando um pouquinho mais a nossa região, temos o caso do Irã, que o feminismo ele foi utilizado por muito tempo, tanto pela dinastia Pahlavi, como uma forma de alcançar um ideal de modernidade, para mostrar para o mundo como eles eram modernos, como eles estavam preocupados com a questão dos direitos da mulher, até mesmo com a questão da vestimenta ocidental, e que mudou depois da Revolução Iraniana, quando o Ayatollah Khomeini ele passou a se utilizar da imagem de mulheres muçulmanas, que seriam a ideia, tipo a Zainab Cobra, a Fátima, que era filha de uma parente de Maomé, que eram exemplos de mulheres que as mulheres deveriam seguir, que o exemplo a ser seguido era de mulheres dentro da religião. Então, assim, as mulheres se utilizando também, porque mulheres protestaram contra o Shah por causa de questões políticas, porque o movimento do Shah Reza Pahlavi, ele sufocava movimentos sociais, mas depois da Revolução Iraniana não houve uma grande melhora, porque passou também a reprimir movimentos que pediam por mais autonomia das mulheres, muita coisa evoluiu, mas muitas coisas ainda não evoluíram. A gente viu agora recentemente o caso da Mahsa Amini, que foi que supostamente foi assassinada dentro de uma delegacia por estar supostamente usando o véu de uma forma inadequada. Então, tem muitas questões ainda no Irã sobre questões de liberdade, direitos da mulher, que elas estão empenhadas ainda, que elas não evoluíram, às vezes até involuíram nesse sentido. No caso do Marrocos, houve uma mudança no Estatuto da Família, que quando entrou o novo rei, mas a influência do Islã ainda se faz muito presente. Então, muitas das questões como assédio, elas são muito vistas pela questão do Alcorão e pelas questões religiosas, e fica difícil de alinhar com os organismos internacionais, tipo o CEDAW, tipo questões da ONU Mulheres, enfim, isso é uma coisa que tem muitas ativistas marroquinas que lutam por isso. Mas é uma questão que ainda se faz presente lá, muito devido à presença da religião, muito devido a uma interpretação sexista e machista dos textos. Então, é uma questão bem
bem complicada no Marrocos. Já no Paquistão, apesar de haver todas essas questões de radicalismo religioso, existe uma ONG de advogadas, que é o AF, que elas ajudam pessoas mais pobres, que elas ajudam pessoas de outras tribos, de outros clãs que são marginalizados na sociedade. Então, quer dizer, há um ativismo, apesar de todas as dificuldades dentro do território paquistanês, e que auxiliam, fazem que elas unam as causas das mulheres com as causas das minorias. Pode passar, por favor? Enfim, chegamos aqui a essa linha de tempo tratando do ativismo palestino já de um panorama bem geral, assim. Embora o ativismo palestino ele venha desde antes do século XIX, em 1921 é que há uma declaração, um movimento, uma organização mais, de fato, que é a União de Mulheres Palestinas, para fazer oposição à Declaração de Balfour. Então, ali a gente já tem uma ideia de como se desenrolaria o ativismo palestino ao longo do tempo, que seria unindo as questões das mulheres à causa nacionalista, à causa nacional palestina. Em 36 e 39 ocorreu a Grande Revolta Árabe, e nesse caso o papel de suporte das mulheres aos combatentes, mas também ao caso delas, de mulheres atuando como combatentes mesmo, como pegando em armas e atuando contra o inimigo, ele também se fez presente, mas basicamente, principalmente, elas fizeram um papel de suporte, fornecendo suprimentos, alimentos, medicamentos aos soldados feridos, abrigo. Então, ainda que existisse esse papel de suporte, também existiria o papel de combatente, mas principalmente de suporte. Ao longo do tempo, ele foi se desenvolver nesse ativismo. De 60 a 80, foi possível se verificar um ativismo feminino nas prisões. A Nahla Abdo, ela realizou um estudo com mulheres que estavam presas nesse período, e ela começou a ver também um ativismo dentro do cárcere, como uma literatura de cárcere, reuniões das mulheres para discutirem as questões do mundo, as questões do território palestino. Então, é bastante interessante esse estudo. Em 65, alguns casos ali mais específicos, foi fundada a União Geral de Mulheres Palestinas. Em 78, a gente vê que tem os comitês de trabalho, principalmente esses comitês de trabalho, essas questões são de mulheres trabalhadoras, eles são muito alinhados a movimentos de caráter esquerdista, marxista, leninista, porque a FPLP, a FDLP, o próprio Fatah, eles são dessa inclinação. Então a gente vê muitos movimentos de mulheres, para mulheres trabalhadoras, questões de creches, questões de ativismo da mulher trabalhadora mesmo, assim, direitos da mulher no mercado de trabalho, está dentro desse período. De 87 a 93 ocorreu a primeira intifada, e aí houve uma mudança, porque a gente vê o ativismo das mulheres dentro do Hamas, porque muitas mulheres, embora houvesse uma adesão de mulheres, era uma adesão mais secular e eram de mulheres de classes mais altas. Então, as mulheres de classes mais baixas e muçulmanas mais fervorosas, elas não se viam tão representadas. Então, quando surge o Hamas, elas veem uma oportunidade de poderem se inserir e alinhar com as suas crenças. Então, tem os comitês de mulheres, muitas atuam em instituições de caridade, elas atuam em protestos, como a da foto que eu estava mostrando no início. Claro, não são só movimentos de mulheres palestinas, tem movimentos de mulheres judias, que elas se solidarizam com a causa as mulheres israelenses que se solidarizam com a causa palestina. Então, ali abaixo eu tenho alguns movimentos, como o Solidarity Movement, o Reset, o Maston Watch, que são movimentos que buscam solidarizar. No caso do Maston Watch, ele é um observatório fundado durante ainda a segunda intifada, que foi nos anos 2000, para ver a situação das pessoas, dos palestinos, nos checkpoints israelenses, para eles poderem transitar, porque eles não podem sair do território palestino e nem entrar sem autorização. Então, ocorrem violações de direitos humanos, elas estão lá para tentar ajudar, para ver como é que está a situação, para denunciar. Então, há uma série de movimentos ao longo do tempo, e eles se evoluíram dessa forma. Pode passar, por favor? Enfim, vamos falar agora sobre a resistência mais de caráter secular. Daí, no caso, eu vou falar mais da Organização pela Libertação da Palestina e do Fatah. Pode passar, por favor. Bom, esse movimento, o Fatah, principalmente, ele atuou tanto dentro do território palestino como dentro do exílio. Então, vamos começar falando do território palestino. De 50 a 60, se nota que o trabalho social e político feminino, ele era persistente.
de fato, mas ainda assim não havia grande interesse em algum partido, por exemplo, em abarcar as causas femininas. Então, eram mais a maioria de homens que estavam dentro dessas organizações. Embora isso tivesse ocorrido uma mudança depois, principalmente no exílio, mas também dentro, que daí depois mulheres alinhadas aos homens de altos escalões do partido, esposas, filhas, começaram a se unir a essas organizações até como uma forma de inchar os quadros, o que pode ter causou insatisfação de muitas ativistas de base. Em 81, a Frente Palestina de Libertação Popular, ela estabeleceu comitês, e mais tarde esses comitês eles se uniram, formando essa união de comitês de mulheres palestinas, e essa tendência, em 83, fez com que o Fatah também criasse comitês de trabalho social para as mulheres. Então, como eu disse, olha só, estabelecimento de creches, de pré-escolas, clínicas de saúde, muitas questões assim voltadas para o que a gente está bem acostumada de tratar sobre as questões das mulheres, de igualdade salarial, de creches para a gente colocar os nossos filhos, também de projetos literários, questões de geração de renda, mas movimentos de caráter muçulmano também fizeram isso mais tarde, mas esses movimentos, eles fizeram sempre essa questão, essas organizações sempre fizeram essa frente para um trabalho mais social, mais voltado para a mulher trabalhadora. Também atuavam em organizações de manifestações pacíficas, de demonstrações, faziam visitas às prisões, atuação de seminários, a questão de educação também se fazia muito presente, de educação infantil, primeiros socorros, planejamento familiar, essas questões são bastante familiares para nós, e depois elas ganharam mais força na década de 80, né? Mais para frente a gente vai ver, porque principalmente dentro da Universidade de Birzeit, muitas mulheres começaram a discutir essas questões. Pode passar, por favor? Bom, Oslo 1 e 2, que começaram no fim da década de 80 para o início da década de 90, embora tenha sido uma ferramenta muito importante, eles foram mecanismos muito criticados, porque havia todo esse ativismo de mulheres, elas estavam lá lutando pelas suas causas, mas as mulheres estavam ausentes justamente dentro dos mecanismos que poderiam decidir a sua atuação, as suas vidas. E os acordos de Oslo, eles acabaram levando à desmobilização de movimentos sociais. E, no caso, as mulheres, elas sempre atuavam mais nesses movimentos sociais de base. E aí, como eu estava falando, essas principais, a WSWC, que é aquela que eu mencionei anteriormente, que é a principal organização dentro do âmbito do Fatah, ainda além de ter que enfrentar essa tentativa de desmobilização por meio dos acordos de Oslo, que previam o estabelecimento de eleições, previam o restabelecimento do território palestino para os palestinos, além de não estar sendo cumprido, ainda estava levando à desmobilização dos movimentos sociais. E ainda por cima tinha que lidar com o inchaço de quadros que eu mencionei anteriormente, que é das mulheres que eram de altas classes, mulheres de uma educação, níveis educacionais super altos, dos parentes dos membros dos mais altos escalões, elas acabaram entrando, elas não tinham experiência nenhuma, foi só para inchar quadros, então elas acabaram entrando em conflito com as ativistas de base, já experientes, que atuavam dentro dessas organizações há muitos anos, então elas acabou gerando uma crise de legitimidade dentro do território palestino, algo que também se deu dentro do exílio. Pode passar, por favor? Bom, daí no exílio, entre os territórios, o Líbano e a Jordânia, elas foram ao estabelecimento de alguns dos quadros do Fatah, mas principalmente dentro desses territórios. A vida nos campos de refugiados, como a gente sabe bem, não é nada fácil, e elas ficavam em constante vigilância para que não ficassem atuando politicamente. Em 74, as mulheres palestinas, elas no Líbano, elas passaram a ter mais controle da GUPW, que foi para o exílio. Claro, como eu disse, as mulheres de altas classes que passaram a se filiar a esses partidos, elas fizeram o mesmo no exílio. Elas eram advindas de altas classes, eram ativistas muito jovens, elas foram orientadas a fazer o mesmo durante a década de 70 e com isso inchar os quadros, o que também levou a ter mais controle sobre os recursos financeiros, mas também levou à crise de legitimidade que o Fatah enfrenta hoje. De 72 a 82, os palestinos são expulsos da Jordânia e vão para o Líbano. Então, há uma melhor integração no Líbano, que é um estado de formação sectária. Então, na época, os cristãos estavam no poder, os cristãos maronitas. Então, palestinos de inclinação cristã, eles tiveram uma melhor inserção, mas a grande massa eram de palestinos muçulmanos, que acabaram lotando os campos de refugiados daquele território.
e, consequentemente, acabou gerando uma certa insatisfação. Pode passar, por favor? Bom, daí começa o que a Petit chama de um sentimento dentro desses campos de refugiados de palestinianismo, que seria esse sentimento de saudades da terra natal, de sem pertencimento enquanto palestino daquele território, e isso acaba conversando muito com o conceito da Mohanty de comunidades de resistência, que são pessoas que saíram do seu território, mas elas querem manter sua identidade, então elas se unem pela similaridade cultural e acabam tendo dificuldades de integração. Claro, no entanto, mulheres palestinas também participaram da luta armada ao lado dos Fedayeen, em 72, na Batalha de Karamea, na Jordânia. Elas começaram, por outro lado, a ter mais respeito dentro do território, dentro da organização do seu território, mas elas também tinham que lidar com a questão de desigualdade de gênero, né? Porque apesar de elas estarem atuando mais, e o movimento de libertação nacional palestino não tinha interesse em rever certas questões, porque é uma sociedade muito pautada por ideias atreladas à religião, muito tradicionais sobre honra, sobre respeito da mulher, sobre qual o papel que a mulher deve desempenhar, porque apesar de serem movimentos de caráter secular, é uma sociedade que é baseada em valores islâmicos e eles têm uma ideia do que é o ideal de mulher, qual é o papel ideal da mulher. Então, claro, havia essa preocupação principalmente com guerrilheiras da FPLP e da Frente Democrática de Libertação da Palestina, que por serem inclinações de caráter secular, elas poderiam ter contato com homens. Então, haveria essa questão da honra, que deveria ser preservada. Então, muitas pessoas tinham muita preocupação dessas mulheres terem tanto contato com os homens e poderem perder a sua honra. Claro, mas aí até mesmo dentro do Fatah, dentro de órgãos do Fatah, essas rivalidades femininas são outras coisas que eu trouxe também, um estudo da Parkinson de 2020, sobre uma ativista que era do Fatah e outra que era do Conselho Revolucionário do Fatah, e elas não se conheciam, assim, nunca tinham conversado, mas elas não se davam. Então, enquanto a família de uma difamava a outra, ela procurava afirmar que a comida que eles faziam era melhor porque era a Palestina mesmo, a outra era uma comida que já estava com influência jordaniana. As duas estavam dentro de um campo de refugiados, mas elas tinham essas diferenças, então é isso que é a questão, da rivalidade entre elas, apesar de estarem na mesma situação, haveria essa questão de uma rivalidade, uma desunião, e então elas caluniavam uma outra, difamavam uma outra, e essas são algumas das questões das mulheres no exílio. E também pode levar a uma crise de legitimidade quando há esse tipo de desunião, né? Pode passar, por favor? Então, como eu disse, os papéis femininos tradicionais é o que a Canané chama de mãe da nação, que é aquela mulher que tem muitos filhos, é uma mulher que tem que desempenhar o seu papel de nutrir o seio familiar. Isso é uma coisa que ainda é muito cobrada, embora as mulheres não tenham mais tanto interesse nisso. Isso é um estudo de 2002, e hoje em dia a gente vê também. As mulheres querem estudar, elas querem outras coisas, querem trabalhar, querem se inserir no mercado de trabalho, então começa a ter famílias menos numerosas. Então, essa é uma. Mas ainda assim, mesmo assim, cobrado delas que elas desempenhem essa função tradicional. O Fatah enfrenta essa crise de legitimidade interna, porque, como eu disse, houve um embate entre as novas ativistas e as ativistas de base, e recentemente, e já faz algum tempo também que isso vem ocorrendo, acusações de corrupção e nepotismo, mas ainda assim o Fatah é visto pelo Ocidente como o representante legítimo da causa palestina, e mesmo assim o Fatah estando no poder, houve alguns avanços nos campos educacionais e político. No caso do campo político, uma cota de 20% de participação feminina nas eleições. No entanto, ainda há poucas mulheres eleitas para poder atuar politicamente, porque ainda é exigido esse papel tradicional. Pode passar, por favor? Bom, a retomada dos valores islâmicos como forma de resistência à ascensão do Hamas. Eu falo mais especificamente desse revivalismo islâmico que se deu após a derrota árabe na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias. Que aí os valores seculares, obrigada por ter passado, os valores seculares acabam entrando em xeque, e isso faz um terreno fértil para poder entrar novamente aqueles movimentos de caráter islâmico que ficaram colocados de lado, digamos assim.
Bom, então, os movimentos islâmicos, eles, no caso do Hamas especificamente, e dos outros que eu vou falar posteriormente, eles têm um apreço pelo papel feminino tradicional. A feminilidade é restrita de acordo com as interpretações corânicas, porque quem interpreta é para favorecer homens, são homens para homens. Então, as mulheres, no caso da carta do Hamas, tem apenas 2 parágrafos dedicados a elas, como está dizendo ali. E geralmente é a esfera doméstica, que é a criação e geração de filhos, e a vestimenta modesta, que é a utilização do hijab, mas não necessariamente o fato delas usarem o hijab não quer dizer que elas sejam oprimidas por isso, daí depois eu vou explicar por quê. Então há essa diferença desses papéis de gênero, mas não é para criar conflito, é justamente para viver em harmonia, mas isso acaba fazendo com que as mulheres sejam vistas como intrusas da esfera pública, de acordo com Holtz, né? Então, como eu disse, o hijab, as mulheres, elas muitas vezes são vistas dentro da academia como aquelas que são oprimidas, invisibilizadas, desempoderadas, que são dominadas pelos homens, que não conseguem agir politicamente, mas, na verdade, muitas vezes elas podem ser aquelas que enfrentam o sistema e que desafiam esse sistema e também encorajam seus filhos a serem militantes, né? Por isso que na década de 90, na faixa de Gaza, houve uma campanha muito forte de incentivo ao uso do hijab. Claro, com certeza houve casos de violência, de mulheres que foram agredidas por não estarem usando o hijab, mas não necessariamente em outros territórios, como na Cisjordânia, por exemplo, pode acontecer das mulheres não utilizarem. A própria ativista Hed Tamimi, que ficou conhecida em 2018 por ter sido presa por ter agredido um soldado israelense, ela não usa hijab. Então, não necessariamente, acho que é importante dizer aqui que a mulher, apesar de ser muçulmana e dela se vestir durante as orações, ela não precisa usar o hijab necessariamente. Ela tem que usar se ela quiser, se for uma decisão dela. Ninguém pode influenciar, nem o líder religioso, nem o pai, nem irmão, nem ninguém, nem homem nenhum, nem mulher nenhuma. É a decisão dela com Deus. Então, até porque, através da causa palestina, o hijab também se tornou uma peça de que mostrava resistência a um sistema que estava tentando colonizar, que era um sistema de imposição de uma ideia secular. Na verdade, também é uma forma delas resistirem a essa imposição de um regime forçado, ou de um colonialismo, por assim dizer, um colonialismo através dos seus costumes, da imposição de uma ideia ocidentalizada de colonialismo, que é uma forma de resistência. Pode passar, por favor? Bom, do 11 de setembro, muitas coisas muitas ideias acabaram sendo reforçadas ou até mesmo colocadas de novo, como a disseminação da imagem nos noticiários do Islã como uma religião extremista, dos homens árabes e muçulmanos, lembrando que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, como terroristas, das mulheres árabes ou muçulmanas como oprimidas por esses homens. Então, com isso, essa imagem ela foi colocada constantemente na mídia, a gente acabou absorvendo isso, pensa, meu Deus, coitada dessas mulheres oprimidas porque elas estão em silêncio, mas na verdade a gente não entende todas as questões que estão por trás da utilização do uso do hijab que façam que elas usem, como essa questão de resistência a uma ideia ocidentalizada de governo, de sociedade, que talvez elas não concordem. Então, na verdade, o Alcorão, ele prevê uma série de liberdades para as mulheres, como o direito ao divórcio, de escolher o marido, o dever de todo muçulmano de estudar, a questão da direito à herança. Claro que essa questão da herança, ela causa um pouco de polêmica, porque o homem, ele tem a mulher tem direito a receber metade do que um homem recebe. Então, daí muita gente diz, mas não é igualitário. Acontece que tem uma justificativa que o homem é que vai prover a família. Já o que é do homem é da família, o que é da mulher é da mulher. É uma questão, assim, interna deles, mas é uma questão que talvez, claro, não é nada que não seja digno de debate, com certeza a gente tem que debater essa questão, mas para eles é dessa forma, sabe? Que a mulher é dela e ela não precisa prover a família, o homem precisaria, por isso que ele receberia mais. As mulheres muçulmanas, elas atuam na esfera pública, principalmente nas eleições de 2006, quando houve a instauração da plataforma Mudança e Reforma do Hamas, que as mulheres tiveram uma melhora no seu status, então as mulheres, elas passaram a se engajar também dentro do Hamas. Pode passar, por favor.
Daí, no caso, a Babi, né, ela fez um estudo em 2014, porque as mulheres de partidos seculares, além de verem as mulheres do Hamas com uma certa desconfiança, que essas mulheres elas vão querer acabar com nossos direitos, porque elas são muçulmanas, elas estão no Hamas, é aquela coisa de ver a mulher muçulmana não como uma mulher com agência, mas como uma mulher oprimida e que vai oprimir as outras. Então, elas têm essas preocupações de questão de Estado, mas a verdade é que as mulheres do Hamas, não, elas entendem, não, peraí, nós não temos um Estado, nós somos um povo sem um Estado, como é que a gente vai ficar discutindo essas questões de Estado se a gente também tem um Estado? Então, assim, a gente percebe uma ausência de um pensamento homogêneo entre palestinos de como resolver essa questão, principalmente no caso de mulheres do Hamas. A Holt, em 2020, ela fez um novo estudo sobre as opiniões variadas quanto à utilização de meios violentos, como a gente pode chamar de terroristas, pelo Hamas, e o uso de mulheres em seus quadros. Por exemplo, no caso, assim, tem pessoas que veem a utilização de meios violentos sempre como contraproducentes e que não são justificados de forma alguma, mas tem gente que vê como legítimo e que é uma forma de recuperar a nossa dignidade que nós perdemos há muitos anos atrás. Então, assim, dentro dos próprios muçulmanos, não há uma unanimidade quanto às táticas do Hamas, táticas, no caso, consideradas terroristas, né? Lembrando que o Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista. Em 2005, o Hamas decide se utilizar de mulheres para formar um próprio exército, mas isso não quer dizer que não tenha também causado polêmica, porque, por um lado, se não utilizava mulheres, era considerado machista, era considerado desigual, mas se utilizasse, era considerado desumano. Então, eles resolveram criar um exército apenas de mulheres, que tem mulheres que atuam por eles, é bem interessante de ver. O Hamas, ele ainda tem muita influência sobre as estudantes universitárias, então mulheres muçulmanas universitárias, elas acabam se filiando nesse partido, porque entendem que o projeto secular do Fatah não deu a elas todas essas promessas que o Hamas poderia dar através da religião. Pode passar, por favor? Bom, a Jihad Islâmica Palestina e o Movimento Islâmico de Israel, a consolidação do fundamentalismo islâmico no pós-67. Esses são outros dois movimentos interessantes que a gente vai ver, porque apesar dos dois movimentos serem de caráter fundamentalista islâmico, o Jihad Islâmico é considerado na região, por alguns países do Ocidente, como um grupo terrorista, e o Movimento Islâmico de Israel é um grupo pacifista. Pode passar, por favor? Bom, no caso do GIP, olha só esse estudo da Alvanon de 2008, que trata de que promessas são feitas para mulheres participarem de grupos como o GIP, que é um grupo terrorista. Promessas do paraíso. Para a mulher que fosse solteira, era prometido um shahid, um homem honrado, um homem bondoso, um homem muçulmano. E já para as mulheres solteiras, para as mulheres casadas, o reencontro com o marido na vida eterna, além de ser prometido um status semelhante ao anjo, e olha só que interessante, para elas também seria prometido que elas teriam a beleza maior do que a das 72 virgens que são prometidas aos homens quando eles participam de atentados terroristas. Então, para elas, isso era uma forma era uma honra poder morrer, embora elas não fossem incentivadas a atuar em atentados terroristas, muitas estavam determinadas a fazer. Isso a gente vai ver a seguir. Como no caso desse estudo de 2006 do Schweitzer, que então o Fatah também se utilizou de atentados terroristas, não é porque ele é secular que ele não se utilizou, então isso é interessante de saber que o fato de um movimento ser islâmico, de ser muçulmano, não quer dizer que ele vai fazer necessariamente atentados terroristas, mas nesse caso foi um movimento secular em 2002. E só após o GIP e o Hamas passaram a fazer, como no caso da Ayat Akras e da Nihat Shardat, que atuaram na segunda intifada em atentados considerados terroristas. Já a Tzoref, ela traz um outro estudo também, que há um maior destaque na atuação feminina, como no caso das Shahidat, porque até então haveria o caso da mulher que seria o military bomb, ou útero militar, que ela era uma mulher que era incentivada a ficar em casa e gerar novos soldados, novos ativistas para a causa, novos cidadãos palestinos. Já na segunda intifada, não. Ela já estava sendo mais atuante como uma terrorista, né, também. Como no caso da Wafa Idris, que foi uma das pioneiras a participar disso. A González Pérez, ela trata dessa questão de como ocorre a aproximação da ideia de jihad, porque tem a jihad maior, que seria aquela luta interna para tu ser um bom muçulmano,
de fazer as orações, de praticar a caridade, e a jihad menor, que na verdade esse primeiro seria o jihad, e depois a jihad, que seria a jihad menor, seria a chamada Guerra Santa, seria essa questão do martírio, que está junto nessa jihad menor. Muitos muçulmanos entendem, inclusive, que isso é suicídio, que seria pecado, né? Então, tem esse debate. Já o Salu, ele trouxe um estudo sobre mulheres que atuam em atentados terroristas, e ela trata das construções de gênero nas sociedades palestinas. Porque, embora essas mulheres elas sejam muito tradicionais, a Yata Kras, a Nihat Jardat, o Wafa Idris, elas estavam atuando de uma forma que não era tão tradicional, não era uma forma tradicional, embora elas defendessem valores tradicionais para as mulheres, mas elas se sacrificaram pela causa. Então, essa é uma questão que a gente tem que se atentar, né? Porque muitas vezes elas estão defendendo uma coisa, mas na prática elas estão se sacrificando para que outras que venham depois delas possam ter essa ideia. Claro, o JIP hoje ele não tem tanta expressão, mas ele foi um movimento que ele teve um pico e depois ele decaiu. Já o próximo movimento, que eu já vou pedir para passar, por favor, é o Movimento Islâmico de Israel, que está em plena ascensão, e é bem interessante de ver, que é o Movimento Islâmico de Israel, que se divide em duas cepas, que é o Movimento Islâmico do Ramo Sul, que tem uma representação no Knesset, que é o Parlamento Israelense, e o Movimento Islâmico do Ramo Norte, que é um movimento cuja atuação de mulheres tem um grupo que tem ganhado destaque. A Bowlby, ela traz um estudo que é sobre os avanços da participação feminina, ainda que com algumas restrições pela religião, pelas questões sociais, enfim. Então, as primeiras gerações de universitárias presentes em Israel, de universitárias de origem palestina, muçulmanas, elas estão alinhadas a esse grupo. O Islã, ele tem uma importância muito grande na vida dessas mulheres, no ativismo delas, então elas atuam por meio elas se utilizam dos seus valores islâmicos também através do ativismo. No caso, a participação do Ramo Sul no Knesset, é um avanço, claro, mas ainda há um incentivo à participação feminina, tanto no voto, quanto à influência sobre os votos dos maridos, de pedir voto em porta para os vizinhos, mas ainda assim há uma grande dificuldade em eleger mais mulheres. Mas ainda assim, é muito apreciado por esse movimento, principalmente pelo Ramo Sul, esse esforço feminino, essa atuação feminina. Então, há uma tentativa de progresso de mais mulheres como candidatas, de mais mulheres se elegendo. Já no Ramo Norte, pode passar, por favor? A gente vê o caso porque o que aconteceu? Em 2015, o Ramo Norte, ele foi desligado do Knesset porque ele foi acusado de estar incentivando atividades violentas. Então, dentro desse grupo surgiu as Murabitat, que seria o feminino de Murabitim ou Murabitum, que são os defensores da fé. Então, elas são as Murabitat, as defensoras da fé. Inclusive, elas têm página no Instagram, são bem ativas, volta e meia estão postando. Elas ficam na mesquita de Al-Aqsa, que é para defender aquele local. Elas atuam muito, o Ramo Norte atua muito na defesa dos locais sagrados, e as Murabitat, elas atuam na defesa das mesquitas, porque elas entendem que a mesquita é como a própria casa. Ainda que seja um lugar de descanso, de convivência, ele também é um lugar de militância, porque ambos estão sujeitos à invasão israelense. Então, uma forma que elas têm de resistir e de denunciar a presença de soldados israelenses é gritando Allahu Akbar, o que já causa um certo receio que pode ocorrer um atentado terrorista. Então, segundo Schmitt, ele seria um movimento que seria visionário, ele não é um movimento masculino, ele não é violento e ele é dissidente. E os embates israelenses, eles ganharam as redes sociais justamente porque essas mulheres pensaram assim, bom, se há mais mulheres, os exércitos israelenses ele não vai ser tão truculento quanto ele é com os homens. Mas não foi. Eles continuaram fazendo incursões em protestos, continuou havendo confrontos, as pessoas continuaram sendo expulsas das mesquitas e muitas mulheres tiveram o véu puxado, que é uma forma também de fazer um atentado à honra religiosa dessas mulheres. Então, é um movimento que ele cada vez mais tem ganhado força. Claro, sempre as pessoas mais tradicionais, elas vão ver com desconfiança, mas muita gente, via de regra, vai ver como vão admirar as Murabitat pelo trabalho de resistência que elas têm feito na mesquita de Al-Aqsa. Pode passar, por favor? Bom, agora eu vou seguir para as minhas considerações finais, pode seguir? Da minha hipótese inicial, que ela acabou se transformando no meu argumento final, de que os movimentos, essas mulheres que se filiam, elas não só influenciam
as organizações, mas elas também são influenciadas pelas organizações pelas quais elas atuam. Então, com isso, elas conseguem alcançar os seus objetivos através desse trabalho mútuo de influência. Pode passar, por favor? E com isso, as mulheres, elas, ainda que estejam sempre restritas a um território tão pequeno, a territórios tão reduzidos, principalmente no caso das mulheres que estão na Cisjordânia e na faixa de Gaza, elas experienciam a colonização de uma forma diferenciada, de acordo com a classe, de acordo com o nível educacional, de acordo com o nível de militância. Então, isso se reflete na forma como elas se organizam, se reflete no fato delas se organizarem, se filiarem em diferentes organizações. Isso diferencia até mesmo na forma como elas atuam, como no caso da dissidência, da divisão entre o movimento do ramo sul e do ramo norte, das próprias facções do Fatah, aos embates entre o Fatah e o Hamas, então, entre as mulheres. Então, há diversas estratégias empregadas na resistência. E essas diferenças mostram que a gente não pode colocar mulheres do terceiro mundo dentro de uma mesma categoria. Inclusive, a categoria terceiro mundo também pode ser debatida, o que é o terceiro mundo, afinal de contas. Então, essas mulheres, elas possuem essas diversas estratégias, essas diversas formas de atuar, e mesmo num território tão pequeno, elas conseguem desempenhar funções tão diversas e formas tão diversas de resistir. Pode passar, por favor? Da minha parte era isso, espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa, agradecer imensamente a vocês por esse espaço. Professora Natália, muito, muito obrigada pela sua exposição. Nossa, eu anotei muitas coisas aqui, aprendi muito lhe ouvindo, assim, e fiquei, né, com muitas curiosidades também, né, porque com a necessidade de elaborar uma fala, assim, a gente vai, né, e a sua fala nos proporcionou mais reflexões, assim, eu vi agora no grupo também, no chat, né, então queria parabenizar desde já e espero, assim, que continue a pesquisa, né, enfocando a resistência das mulheres, né, e trabalhando, né, aprofundando essa temática. Então, meus parabéns, assim, para mim foi uma tarde enriquecedora, né, e tenho certeza que para a nossa comunidade acadêmica, né, e todos que estão nos assistindo também. Só queria lembrar, antes de mais nada, né, que vai ter uma lista de presença para o pessoal, né, que está assistindo, né, para os certificados, e que também, né, reforçar para o pessoal que gostaria de fazer perguntas, para continuarmos conversando, temos tempo ainda, dialogar um pouco mais, aproveitar ao máximo, né, esse contato, né, e essa tarde, e dizer, né, que me, né, deixou, assim, muito, muito entusiasmada, sobretudo, né, com a questão toda do seu aporte, para mim que trabalho um pouco a história das mulheres, as relações de gênero, o seu aporte ali, né, pensando a questão toda de discussão, né, com uma bibliografia, né, que está vinculada, né, à interseccionalidade, ou seja, não dá para pensar as mulheres sem levar isso em consideração. E aí um dos primeiros pontos que me ocorreu, assim, foi o espaço, né, o papel da religião para entender essas mulheres, né, alguns momentos você abordou, né, esse ponto, e para além dos outros recortes, né, de classe, enfim, né, e ainda mais a questão geográfica. Então, toda uma bibliografia que produzida, né, ou seja, a gente tem, né, indianas, tem autoras, né, de diferentes partes do mundo, tensionando, né, as discussões acerca de gênero, da história das mulheres, né, apontando questionamentos, fazendo críticas, e o quanto isso é fundamental para que a gente não né, não gere uma visão homogênea acerca das mulheres, né, e consiga, muito pelo contrário, aprofundar muito mais, né, o entendimento da realidade, né, e da resistência, e de como que isso transforma, né, e vai sendo transformador também nas experiências ali pelo qual passa a região, né. Eu fiquei, assim, bastante entusiasmada, né, porque me parece, assim, um distanciamento, depois também conversando com o professor Edson, né, do quanto isso não nos chega aqui no Ocidente, né, do quanto você mostra uma riqueza de formas de resistir, né, de atuar, né, e o quanto isso se prolifera e avança, e isso não nos chega, pelo menos via mídia, né, e essa visão, né, de que as mulheres são oprimidas, né, mulheres oprimidas
né, dão conta de explicar. Então, fiquei pensando também nisso, né, do como, se nós temos como analisar, assim, de que maneira essas mulheres dialogam com essa visão ocidentalizada de que elas são oprimidas, né, porque se enxerga primeiro um véu, né, porque chegam, né, uma leitura sempre deturpada acerca da realidade, da atuação e presença delas, como não sendo protagonistas dos processos, nem protagonistas da história, né, mas somente como subservientes, e isso está, né, totalmente equivocado, mas é uma visão construída no Ocidente, né, que me parece extremamente problemática, né, e reconhecer essa atuação das mulheres, assim, né, seria fundamental para desmistificar essa visão construída acerca do Oriente como um todo, né, acho que dá para dizermos assim. E eu queria, né, já passar assim, para alguns pontos. Eu vou ler a pergunta da Gabriela aqui também, para nós continuarmos, porque eu acho que a pergunta da Gabriela são várias questões, e aí a gente pode ir organizando também a fala, né? A Gabriela Abreu, então, questiona, né? Sabemos que falar sobre sexualidade em certas partes do mundo é um tabu, e até mesmo criminalizado. Como se dá essa questão no mundo árabe, e em específico na Palestina? Como se dá a relação da família e de afeto quando falamos de mulheres lésbicas, bissexuais e transgênero? Esse debate sobre gênero e sexualidade é algo presente na vida dessas pessoas ou ainda é um debate muito ocidental? Acho que vamos fazendo em blocos, né? Conforme vão chegando outras questões, pode ser assim? E aí eu vou colocando? Eu prefiro responder já pergunta por pergunta, porque aí já fica mais fresco na minha cabeça. Então, eu não me aprofundei muito nessa questão da LGBTQIA+, mas se for baseado na religião, no caso da Palestina, não especificamente, estou falando do Islã de uma forma geral, é entendido que, pois bem, homossexualidade, dentro dos preceitos do Islã, é pecado, mas, porém, todavia, contudo, não cabe a ninguém te julgar, isso é uma questão com Deus, né? Então, Deus vai botar na balança, tá, o cara, ele é homossexual, ok, tudo bem, mas aí ele fez outras coisas, ele fez as orações, ele foi um bom muçulmano, ele procurou. Eu sei que isso causa bastante polêmica de falar, mas procurou lutar contra isso, assim, como se tivesse como, mas claro que tem essas questões assim. Então, vai botar na balança, e se ele fez outras coisas que tornou ele um bom muçulmano, ele vai para o céu. Claro que isso é botar na balança, mas dentro da religião mesmo, é considerado um pecado. Mas não cabe a outro muçulmano, a sociedade, a família, ninguém pode julgar. É questão com Deus. No caso da Palestina, eu não conheço muito a questão de movimentos LGBTQIA+, mas é o Queer Muslims, uma coisa assim que eu lembro que eu ouvi falar rapidamente e que foi trazido por uma colega dentro do grupo, mas então há uma questão de muçulmanos que são homossexuais. Outra questão que pode ajudar a responder é um livro do Joseph Massad, que até foi a indicação da minha orientadora, assim, que foi super interessante de ver, que é o Desiring Arabs, que, se eu não me engano, é de 2008. E esse livro, ele trata dessa questão ele tratou num dado momento da repressão sexual como uma forma de alcançar o progresso. Como os europeus, eles tinham aquela ideia cristã de repressão da sexualidade, e os árabes já eram muito mais livres, antes da ascensão do Islã, eles entendiam que isso era uma forma de chegar à ideia de progresso, de fazer com que a civilização tenha progredido, e justamente pelo fato deles serem livres sexualmente, nesse sentido, assim, vamos colocar assim, de eles serem antes livres sexualmente, fez com que eles fossem levados à decadência. Então, isso encontra também um campo fértil, acho que pode nos fornecer uma pista de por que o Islã ele tem essa coisa de repressão da sexualidade. Mas, de novo, a questão dos pecados é a questão com Deus, não é com outro muçulmano. Ninguém pode te julgar, apenas Deus. Então, assim, a gente sabe que o cara não vai deixar de ser homossexual, mas eu mesma não me aprofundei tanto. Mas o que eu sei dessa questão de repressão sexual é isso do Massad que eu li. E até isso pode ver muito na questão das mulheres, né? Quando as mulheres são reprimidas sexualmente, quando há um controle da sexualidade das mulheres, quando evita que elas cometam o que eles chamam de zina, que seria o sexo ilícito, que é o sexo fora do casamento, é uma das coisas também que leva à repressão sexual e também à criminalização de movimentos LGBTQIA+, como também não só a gente pode sair
do Oriente Médio, sair da Palestina, e questão de Trinidad e Tobago, que eu dei uma olhada um pouquinho mais a fundo durante a dissertação, para dar um exemplo de como o Estado se utiliza de ferramentas para reprimir a sexualidade, para reprimir a homossexualidade. Então, é claro que vai muito também da interpretação. Aí vemos feministas islâmicas, ou feministas muçulmanas, que chamam, que falam dessa questão das interpretações do Alcorão. Quem que está ali? Quem é que está interpretando o Alcorão? A quem que essas interpretações favorecem? Então, assim, ainda que eu não tenha estudado tão a fundo, eu vejo dessa forma. É muito da questão da interpretação. E a interpretação é muito pessoal e ela acaba favorecendo alguns grupos em detrimento de outros. Bom, a gente vê o Talibã ali reprimindo diversas minorias, né? Não sei se ficou respondida a pergunta. Não, assim, professora, me chamou muita atenção a questão do Hamas e da adesão das universitárias, assim, como é que as expectativas em torno de uma maior participação, assim, se você pudesse aprofundar um pouquinho mais esse ponto, assim, eu achei muito interessante isso, não tinha, porque são jovens, né, então, enfim, o que leva, né, o que se tem já de estudo sobre isso, né, que a gente pudesse falar um pouco mais. Bom, então, houve uma decepção muito grande com o projeto secular, por isso, tanto que a gente vê hoje essa questão do Fatah, ele está enfrentando essa crise de legitimidade, essas acusações de nepotismo, essas acusações de corrupção. Então, o Hamas, ele tem uma promessa de retomar esses valores islâmicos também para retomar a sociedade, para retomar essa... Muitas pessoas têm a morte muito de perto, muita gente teve muitas perdas durante as intifadas, durante todo o século XX. Então, isso aí acaba gerando assim, poxa, esses caras estão fazendo tudo isso e não está adiantando de nada. Então, nós vamos para outros movimentos. Então, surge o Hamas com essa promessa eloquente de retomar todas as questões até de uma certa vingança contra as políticas israelenses. Então, as pessoas elas estão muito retomadas no sentimento delas de perda, de vingança, de ódio. Então, algumas pessoas que, principalmente aquelas que vão para tentados ter movimentos de caráter considerado terrorista, elas vão para esse lado. No caso das mulheres universitárias também, então muitas tiveram perdas, muitas perderam amigos. Então, assim, elas têm um entendimento também que os valores islâmicos eles estão presentes na vida delas, que uma sociedade baseada em valores islâmicos, elas são muitas muçulmanas, elas começam a ter mais acesso à educação, elas têm uma educação islâmica, então o Hamas acaba gerando uma maior identificação. Mas também, atenção, não necessariamente feminista, mas elas entendem que aquele papel da mulher ela precisa ser retomado para que a sociedade retome o eixo. Então, há muito entendimento de que perdeu o eixo porque foi para o lado secular e acabou deixando a religião de lado. Então, as mulheres, elas, como eu disse, muitas são muçulmanas, a maioria, uma sociedade de 80%, mais de 80% de pessoas muçulmanas, elas se identificam muito mais com movimentos de inclinação islâmica, embora não necessariamente todas as pessoas sejam muçulmanas, há uma minoria de cristãos, de drusos na Palestina, mas eles se identificam mais com o Hamas justamente porque é uma coisa que está mais presente na vida deles. Então, as mulheres, elas são palestinas muçulmanas, elas estão indo para a universidade, elas estão se educando porque passaram a se educar mais, então elas acabam se identificando dentro daquele. Inclusive, muitas mulheres que foram presas, eu não cheguei a me aprofundar na questão dos ativismos das prisões, eram mulheres que elas já tinham segundo grau, elas já tinham um curso superior, e ainda assim elas iam foram para as prisões. A questão da honra se faz muito presente também, então há uma retomada da honra que se perde dentro dos valores seculares, que se entende, do que era da ideia de honra que eles têm, da virgindade, do controle da reprodução da mulher. Então, acho que é mais essa questão, assim, é por causa dessa identificação dos seus valores do dia a dia, e também da identificação que uma educação islâmica traz. Assim, vou fazer uma pergunta aqui. No seu ponto de vista, o que existe nos meios de comunicação se deve ao puro desconhecimento ou faz parte de um silenciamento intencional e preconceituoso, né, que reforçam as características do atraso do Oriente com relação ao desconhecimento do protagonismo, né, das mulheres enquanto participando ativamente dos movimentos, né, de múltiplas formas, né, utilizando de várias estratégias no movimento de resistência?
Essa pergunta, ela sempre... desculpa, cortei. Não, acho que vou puxar, depois eu faço uma pergunta que veio do pessoal que está nos assistindo. Não, eu adoro essa questão dessa pergunta. Para mim, é um projeto orientalista. Claro, pode ser um mero desconhecimento, mas principalmente por um projeto orientalista. Quem lê o Said vai começar a ver isso mais claramente. Desde que o europeu começou a estudar e a ir para os territórios do Oriente e a trazer as histórias fantásticas, mas ao mesmo tempo trazer uma visão preconceituosa, desde que ele começou a explorar e tratar a sexualidade da mulher, não só a mulher oriental, mas da mulher do terceiro mundo como uma forma geral, como para ser usufruto, isso tudo é a ideia de um projeto orientalista. Então, o tempo todo, eles não deixam as mulheres decidirem se cobrir. Ou se elas se cobrem, eles querem tirar. Se elas tiram, eles querem cobrir. Então, quer dizer, é um projeto. É um projeto, com certeza. Inclusive, isso se reflete na violência epistêmica, porque há muito conhecimento dos povos do Oriente Médio sobre questões da medicina, que inclusive uma página bem interessante de se seguir é o Icarabi, que ele fez um curso bem interessante sobre isso, que o desenvolvimento da medicina entre os árabes e muçulmanos é sensacional. E isso foi pego pelo europeu e ele disseminou para o mundo. Mas acontece que nunca foi dado o devido crédito, como no caso, por exemplo, do Avicena, que ele é Avicena, que ele seria o pai da medicina moderna. Então, quer dizer, ele era um persa, ou árabe, agora não vou me lembrar se ele era persa ou árabe, mas é uma forma também de violência epistêmica. Então, assim, se cria uma imagem dentro da Europa daquele povo como atrasado, do povo dos árabes como bárbaros, das mulheres como oprimidas, isso tudo é parte de um projeto. E esse projeto leva ao desconhecimento da população em geral. Mas os tomadores de decisão, eles não desconhecem. Eles têm a intenção de pegar e fazer com que continue sendo desconhecido. Para a gente, talvez, por exemplo, para a gente, eu digo o público em geral, não acadêmicos, mas quando a gente não está dentro da academia e não está vendo essas questões, é um projeto de desconhecimento. Então, a gente acaba criando uma imagem da muçulmana oprimida, ou chega e diz para uma muçulmana, volta para tua terra, sendo que muitas muçulmanas são brasileiras. Então, assim, ela está na terra dela se cria uma ideia a respeito de um povo como bárbaro. E a gente acaba reproduzindo. Então, assim, embora haja um desconhecimento, é um projeto para se levar ao desconhecimento. Então, porque quando a gente acaba conhecendo, a gente acaba vendo que não é exatamente assim. Como no caso das mulheres palestinas, que tem todas essas formas de resistência que se filiam a movimentos que atuam, e não só na Palestina, em outros lugares do mundo também. Isso é interessante, né? A questão toda de uma ideia que foi utilizada durante um bom tempo, né? De que na Índia, por exemplo, a atuação dos britânicos, né, era salvar as mulheres, né, dos próprios homens, né, como se uma prática que era bastante restrita fosse, né, utilizada de maneira muito ampla, né, e portanto cabia às nações ocidentais, né, retirarem esse tipo de atitude, de prática bárbara, né, e salvá-las. Spivak, né? Exato. É Spivak, né? É muito, muito interessante, assim, né? E essa bibliografia se levanta nesse sentido, né? De puxar essa reflexão, né? Professora Natália, temos mais uma pergunta aqui, que é da Mariana de Medeiros, que ela nos pergunta o seguinte: existe alguma interlocução de movimentos nacionalistas, como os que você citou, em diferentes partes do mundo, com uma concepção de modernidade própria do Islã? Sobre questões de modernidade, os próprios movimentos, alguns movimentos islâmicos, eles debatem essa ideia de modernidade, sobre o que é a modernidade, mas eu não tenho tanto conhecimento de outros movimentos que tratem de uma modernidade. Talvez um movimento feminista islâmico, de mulheres feministas islâmicas, que elas têm uma ideia, uma de reinterpretação, mas a de modernidade, porque a gente tem que entender que o Islã, ele não é contra a modernidade, né? Ele é um movimento que ele tem, no caso, ele é um movimento que ele tenta unir a ideia de modernidade aos valores islâmicos. Ele tenta mostrar que uma coisa não tem que ir de frente com a outra, não tem que um ir contra o outro. Na verdade, a modernidade teria que seguir os preceitos islâmicos para que assim a sociedade pudesse se desenvolver, é a concepção deles. Mas, assim, movimentos de caráter nacionalista, que tem essa coisa de
de modernidade do Islã, isso aí eu vou ficar devendo, assim, mas se for dar uma olhada, de repente, movimentos tipo o feminismo islâmico, tem muitas mulheres que tratam disso, assim, acho que é interessante ver, mas é mais reinterpretação de textos de forma a favorecer as mulheres, mas assim, essa questão de modernidade é bem complexa. Professora, uma outra questão que eu fiquei interessada ali foi a questão da empatia, né, de apoio de movimentos feministas, né, de mulheres israelenses, assim, em apoio a esses movimentos, né, que as mulheres palestinas. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse apoio, assim, né, até porque eu acho que isso também é algo que muito a gente desconhece, né, acerca dessas relações, né, da existência desse apoio, né, dessa solidariedade, enfim, que pudesse colocar um pouquinho mais, já que nós temos um tempinho, com, né, esse diálogo, como é que isso se dá, né, se a gente tem já estudos e explanar um pouquinho mais acerca dessa relação. Temos alguns estudos da Golan e da Gale que falam um pouquinho desses movimentos que são chamados de movimentos de corresistência. Porque o que acontece? Não necessariamente todo o judeu, todo israelense, ele vai apoiar políticas sionistas, muito pelo contrário. Então, aí o Mashton Watch, que é esse observatório que foi criado durante a Segunda Intifada, e foi por 3 mulheres judias israelenses que viram o que estava acontecendo ali, das violações de direitos humanos contra israelenses que tinham que passar contra muçulmanos, perdão, contra palestinos que tinham que passar pelos checkpoints, e começaram a denunciar. Então, assim, esse é um movimento de coexistência. E tem um outro que acho que é o Richet, se eu não me engano, que eu acho que é o Richet, que ele é atrelado à resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU e que segue esses preceitos que ele é um movimento que ele está distribuído por todo o território. As pessoas atuam por ele para trazer igualdade entre mulheres judias israelenses e entre as mulheres palestinas. Então, elas atuam fazendo lobby, elas atuam por meio de projetos, elas atuam por meio de reuniões, de diálogos com a comunidade. Então, assim, é um movimento que busca resistir junto. Mas aí também tem uma questão de bater de frente, né? Porque, bem ou mal, ainda é o colonizador e o colonizado. Então, há é uma relação que ainda causa uma certa polêmica, mas há pessoas que procuram ter essa solidariedade para com as mulheres palestinas, então elas atuam junto de uma forma que possam levar uma melhor condição, a uma convivência pacífica entre ambos. Então, busca a coexistência e a existência pacífica entre as pessoas. Tá sem som. Agora sim. Professor, pensando assim, para os nossos discentes, né, os nossos discentes que têm interesse em pesquisar, né, sobre essa temática, e aí, né, você forneceu todo um aporte teórico-metodológico ali muito rico, né, muito material, assim, e também vi, né, outras publicações suas, assim, o uso, né, de autores, alguns deles acho que não são traduzidos ainda para o português, né, pelo que eu dei uma olhada. E né, a gente tem um referencial importante aqui, né, para as relações de gênero, que é Santa Catarina ali, né, com o pessoal que produz, né, estudos feministas, né, e alguns a área da história, né, bastante rica, né, nessa discussão dessa temática. Mas assim, fico pensando para os nossos discentes, assim, que queiram aprofundar nessa discussão, né, da resistência das mulheres na Palestina. Assim, fontes, né, acessos, assim, acervos que estejam disponíveis, né, na internet, né, e também temáticas, assim, que você visualiza, né, que podem ser aprofundadas, né, que suscitem trabalhos para que a gente possa, né, atuar nessa perspectiva, sobretudo de desconstruir essa imagem, né, de levantar essa discussão, né, acerca de como é visto esses conflitos, né, e portanto, né, produzir uma pesquisa, né, desde aqui onde estamos, né, facilitando o acesso, né,
a pesquisa a partir da internet, né, que hoje nos possibilita ter um diálogo como esse, ser assistido posteriormente, né, então, entre outros facilitadores, assim. Mas fontes, assim, e acervos, o que a gente pode dizer que estão disponíveis, né, para consulta, que podem ser acessados? Bom, então, no caso de questões teóricas, acho que a primeira que todo mundo tem que ler é o Orientalismo, do Eduardo Said. O Said, ele é palestino e ele trata muito dessa questão desse projeto orientalista dele, trata desde os primórdios, quando os europeus começaram a explorar o mundo, até hoje, assim, como é que isso se deu até a década de 90, porque o Said, ele faleceu em 2012, se eu não me engano, assim, ele faleceu há um tempo, então, assim, a gente entende como é que se deu, como é que a gente chegou nisso. Então, o Said é a leitura básica. Gayatri Spivak, Pode o Subalterno Falar, de 2010. É um livro curtinho, ele é um livro um pouquinho mais difícil de ler, porque ele tem tem uma linguagem um pouquinho mais complexa. Mas eu acho que ele é um livro bem interessante, porque a gente entende a questão da violência epistêmica, de por que algumas formas de conhecimento são valorizadas em detrimento de outras, na questão de por que o subalterno não pode falar, porque como é que a gente faz essa questão de representação. Então, eu acho que é uma leitura bem interessante também. Ele é um livro que dá para encontrar por R$ 10 na virtual, assim, ele é bem um livro baratinho, curtinho. E, muito importante, a Zazi Edições, é uma editora que ela é independente, ela tem publicado em português o livro Sob os Olhos Ocidentais, da Chandra Mohanty. Então, a gente começa a ter, pode baixar gratuitamente, assim, a gente entra ali, baixa gratuitamente as edições, Sob os Olhos Ocidentais, de Chandra Mohanty, e a gente consegue ver todas essas questões, porque ele é um texto cânone, é um texto básico, para a gente entender as questões das mulheres do terceiro mundo. Também consultar os Library Genesis da vida, que a gente sempre acaba baixando muita coisa de lá. Sobre repositórios online, a HEIN Online, HEIN Online, não sei como é que se dá para acessar pela instituição, eu consegui isso, eu encontrei bibliografias muito interessantes sobre as mulheres palestinas. No próprio Google Scholar, a gente pode, Palestinian Women, a gente encontra muita coisa, e recentemente está sendo publicada muita coisa também. Então, um livro que eu acho que é bem interessante para a gente entender as mulheres, principalmente no exílio, é o da Julie Petit, de 91, que é uma das referências que eu cito ali, inclusive, no meu trabalho. Petit, 91, Julie Petit, a gente encontra no Library Genesis, a gente pode baixar. Simona Charoni, ela fala algumas coisas também sobre as mulheres palestinas. A Nadera Kevorkian Chalubi, ela trata também da violência no dia a dia das mulheres, então como isso afeta as mulheres. Acho que amanhã talvez a gente vai ser falado mais sobre isso. E outras autoras também. A Liana Kayali, que recentemente publicou um livro sobre a resistência das mulheres palestinas. Para mim, me falhou o nome dela. Bom, tem várias mulheres que elas tratam dessas questões das mulheres palestinas, mas, assim, principalmente essas, mas essas não têm traduzida para o português. Os livros teóricos têm mais. Agora, já esses, assim, já é mais complicado. E o Kenny Smith é o que tratou das mulheres das Murabitats. Tem um artigo delas, inclusive, Murabitats, Kenny Smith, a gente encontra em 2020, pelo Google Scholar. E a gente vê essa questão muito presente, além de seguir a página das Murabitats no Instagram, para a gente ver. Está publicada as legendas em árabe, mas tem as fotos, os vídeos, então é bem interessante a gente ver como a internet também é utilizada como uma ferramenta de resistência. Então, acho bem interessante de acompanhar, que volta e meia elas estão ocupando mesquitas e fazendo coisas assim. Então, essas são algumas das ideias que eu posso dar para vocês. Eu recordo bem no trabalho seu que aponta, né, as denúncias que elas conseguem fazer, né, desde as prisões, enfim, enfim, sobretudo a denúncia da violência, né, então me ocorreu isso, né, o que nos chega pela internet e que pode ser estudado, né, pode ser analisado a partir, né, de usar um aporte teórico, né, ou seja, que nos faça refletir. E a minha dissertação também, né? Eu ia dizer, exatamente. Eu vou fazer a minha propaganda no Lume, né? No Lume da URGS. Então, podem acessar também, quem quiser, tem toda a bibliografia ali, então podem usar também. Ok. Deixa eu ver aqui, da Mariana.
De novo, de modo complementar, eu estava pensando no feminismo islâmico. Tenho entendido que para as feministas islâmicas, a emancipação feminina não precisa ser lida necessariamente através da superação da tradição, mas trata-se de voltar-se para a tradição com um novo olhar. Ao pensar segmentos de movimentos nacionalistas formados por mulheres, fiquei pensando se todas essas questões estariam juntas. Mariana, dialogando conosco. Sim, essa é uma das formas que elas têm, que é de mostrar que essas ideias não são opostas. Na verdade, a tradição, por exemplo, recentemente eu estava dando uma palestra sobre as mulheres catares. Elas têm essa questão da modernidade, é uma cidade super modernizada, que elas podem, no caso, elas, com a permissão da família, claro, do homem da família, elas podem trabalhar, mas, por exemplo, elas ao mesmo tempo querem manter essa tradição, é aquilo que eu estava explicando sobre manter a tradição, mas querendo algumas coisas, como estudar, que na verdade isso é previsto pelo Alcorão, mas não necessariamente superar. Então, no caso das mulheres palestinas, essa questão da feminina também está unida a essa ideia de tradição, de modernidade, mas é a questão, o que é a modernidade, né? Que a gente pode também se questionar, o que é a modernidade? Não. Porque a ideia de educação para todos, isso já era defendido pelo Alcorão. Por que isso é modernidade? Então, por que elas não estão cumprindo esse papel de modernidade? Isso aí essas questões acabam vindo. Então, o feminismo islâmico, ele é interessante por isso também, porque, né, reinterpretar essas fontes de forma a trazer mais igualdade, não é opor. Mas algumas muçulmanas entendem que o feminismo elas não se identificam como feministas, mas elas têm um ativismo de gênero, que é isso que a Margot Badran fala muito também, né? Que então o feminismo, na verdade, muitas vezes pode ser visto até como uma forma de colonialismo. Então, o Islã político, que surge a partir de 67, ele é uma forma de fazer frente a essa imposição. Então, é essa questão também, né? Sim, e rever conceitos, né? Que a gente tem uma violência epistemológica, né? Também, como você colocou, né? Implica pensarmos em outros modelos, né? E trazer para discussão, né? Exatamente, né? Entre esse impasse justamente por isso, né? Qual é a concepção de moderno quando algo já está previsto, né? E pelo qual se luta, né? Você também colocou, né, a questão, num dado momento ali, que formas não tradicionais de defender valores tradicionais, né? E só isso já faz a gente repensar, né? De papéis, uma riqueza, né? Exatamente, nossa. Acho que não sei se temos mais perguntas, né? O pessoal está agradecendo muito pela tarde, né? Pelo compartilhamento, né? Desse momento, dia de hoje, né? Os conhecimentos partilhados ali e com certeza, né, Unissom, acho que, né, eventos como esse, assim, engrandecem muito, não só, né, pensarmos no laboratório, mas muito para além, assim, né, vou dar os parabéns para toda a equipe, para a proposta da Gabriela, né, de enfocar as mulheres, né, e a resistência das mulheres, e aproveitar, né, para fazer uma propaganda de amanhã, né, que o professor Edson vai estar coordenando a mediação. Estão dando sequência, né, a esse ciclo, a resistência feminina na Palestina. Amanhã nós teremos a presença da professora Giovana Lúcio Monteiro Ferreira, da UERJ, com o título, né, da fala A Rotinização da Violência e a Desmobilização das Resistências, também por esse canal, né, a partir das 15 horas. Professora Natália, eu queria agradecer muito a sua presença de novo, né? Reforçar as palavras do professor Edson, né? E esperar que novos encontros aconteçam, né? Que a gente possa efetuar, né, novas atividades conjuntamente, né? E quem sabe aqui, né, presencialmente em Jaguarão, que eu tenho certeza que seria um sucesso, né? E seria ótimo, né, ter a sua presença aqui conosco. E lhe agradecer, né? Dizer que estamos à disposição também, né? Para eventos, para divulgação. Se você puder depois nos passar ali o link, né? O acesso ao seu trabalho vai ser, né? Imensamente, né? Para nós vai ser muito bom, né? Vai ser, né? Um prazer enorme poder, né, partilhar e
também no laboratório e para as nossas aulas, né? Eu estou trabalhando contemporânea, então sempre esses questionamentos, né? Trabalhos que estejam sendo publicados, né? Que você esteja desenvolvendo também, né? Porque eu fico pensando, né, nos próprias aulas, né, os usos, eu uso o Eduardo Said, né, mas faltam vários autores ali, eu tenho certeza que vão enriquecer bastante ali, né, já tomei nota para poder incorporar nas minhas aulas, e até com sugestões, né, para os trabalhos das disciplinas, né, de pesquisa. Então, agradeço muito, assim, e parabenizo, né, pelo enfoque, pela dedicação em pesquisar essa temática, né, que é tão rica, e que no primeiro momento, assim, a gente fica pensando, bom, né, como é que se trabalha, né, o que se encontra de material, e aí você foi abrindo, né, expandindo, e teve que fazer escolhas, né, selecionar 4 movimentos, né, e a partir dali, mas muito rico, assim, só tenho a agradecer. Eu que agradeço mais uma vez o convite do Edson, a mediação da professora, da equipe do Lemay, e fico à disposição para a gente conversar. Vou mandar o link, sim, porque a gente fica muito, muito feliz que tenha mais gente que tenha tanto interesse. A iniciativa da Gabriela, que, poxa, é muito, muito bom saber que tem gente que tem esse interesse, né? Porque às vezes a gente fica meio assim, será que tem mais gente que tem interesse em estudar Palestina? Então, eu fico muito feliz de ver que tem tanta gente interessada. E vou compartilhar, sim, que vai ter muita coisa, assim, a minha dissertação tem várias bibliografias que eu acho que vão ser úteis. Então, só tenho a agradecer, fico à disposição para novos eventos e nos encontramos aí pela vida acadêmica. Quem quiser entrar em contato comigo, eu deixei o meu e-mail ali no último slide, então, qualquer coisa é só entrar em contato, pedindo bibliografia, pedindo para falar em eventos, que eu estou à disposição. Ótimo, eu tenho certeza que instigou muito as pessoas aqui se sentindo empolgadas, né?